Na continuidade desse itinerário que Francisco de Assis está passando, de ter se encontrado com o crucificado na pequenina igreja de São Damião, aonde ele interiormente ouve a voz do Senhor que lhe diz: Francisco, não vês que minha casa está se destruindo? Vai, pois, restaura a minha casa, Francisco. E vimos que Francisco de Assis, trêmulo, cheio de entusiasmo e ao mesmo tempo com um certo tremor diante de tão forte inspiração, Francisco de Assis vai dizer: de boa vontade o farei, Senhor. E vimos que São Francisco de Assis teve um entendimento de que a casa que estava em ruínas, que Jesus falava para ele, era a pequena ermida de São Damião, quando na verdade Deus falava sobre a igreja. Bem mais lá na frente, nós vamos ver o sonho do Papa Inocêncio, que vai ter um sonho aonde no sonho ele via um homenzinho bem pobre, com roupas maltrapilhas, sustentando nos ombros as colunas da igreja. E tempos depois, São Francisco de Assis vai fazer uma visita ao Papa. E o Papa vai ter uma inspiração de que era aquele homem que estava ali na frente dele, que era o mesmo do sonho. Então Deus que pede a Francisco: minha casa está em ruínas. O grande pedido de Deus a Francisco de Assis foi que Francisco de Assis voltasse a ser um outro Cristo para a humanidade. Porque os cristãos, a própria igreja naquela época do século XIII, envolta no poder temporal, tinha se esquecido de seguir as pegadas do seu Senhor. Ainda hoje muitas vezes é assim, e Deus suscita novos carismas. Deus convida homens e mulheres adiante de um mundo cada vez mais secularizado, diante de um mundo erotizado, diante de um mundo menos cristão. Deus convida corações, homens, mulheres. Deus suscita carismas, comunidades novas, para que no interior da igreja, em favor da humanidade, venham novamente a trazer o testemunho e a pessoa de Cristo para os homens. E assim foi com São Francisco de Assis. Então ele, depois de ter aquela locução interior, né, aquela inspiração de Deus, aquela voz do Senhor que o chamara, convidando ele a construir as paredes da sua casa em ruína, Francisco ele vai sair dali, né, todo entusiasmado. Sim, eu faço com bom gosto. E como estava muito próprio de Francisco, né, naquele período inicial de experiência com Deus, Francisco de Assis sempre agia com uma certa precipitação. Então tomou o pé da letra, que a casa que estava em ruínas, que Deus pedia para ele reconstruir, era a pequena igrejinha de São Damião. Ele levou ao pé da letra. E aí se levantou e começou a olhar as paredes internas da igreja e viu que estavam todas rachadas. Depois foi para o lado de fora, deu uma volta completa em torno de toda a ermida e disse: é verdade, ela está em ruína e o Senhor me pede para eu reconstruí-la. Ou seja, não havia mais tempo a perder. Francisco, que estava meses e meses ali buscando a voz de Deus, esperando que o céu manifestasse a sua vontade, e ali estava nosso Senhor a falar e a lhe dar uma ordem que ele
reconstruísse a pequena igreja de São Damião, que verdadeiramente estava cheia de rachaduras. Estava na hora de Francisco agir. Então voltou para casa, cheio de alegria, com um olhar traspassado de esperança. E nesse retorno para casa ele vai encontrar, né, o sacerdote capelão da ermida de São Damião, que vai venerar ele com um beijo na mão, vai tirar do bolso todo o dinheiro que tinha e vai dar. Ele disse: olha, padre, pega esse dinheiro, pelo amor de Deus, e leve, compre azeite e acenda e deixe uma lâmpada acesa ao pé do crucificado. E tudo mais que precisar, adquira para a igrejinha, porque eu vou pagar com todo prazer. E o que é que São Francisco vai fazer, né? Vai voltar para casa. Como vocês sabem, nós já dizemos, Francisco de Assis tinha pais comerciantes. O pai dele, Pedro Bernardoni, era um comerciante de grande confluência na cidade de Assis, vendia tecidos finíssimos. E aí, Francisco de Assis, tomando posse do dinheiro, de algumas economias do comércio do seu pai, porque ele precisava de dinheiro para comprar o material para a construção. E aí o que é que ele faz? Ele vai em uma das principais feiras da sua cidade e começa a comprar tudo o que era necessário para reconstruir a ermida de São Damião. Com certeza aqui nós devemos imaginar que o pai de São Francisco estava ausente, né? Porque se ele chegasse lá para pegar as economias do comércio do pai, para reconstruir uma ermida que estava mais para cair do que para se levantar, com certeza o pai dele não deixaria. Mas não pensou duas vezes. Entrou em casa também, pegou coisas e vendeu. Em poucas horas, vendeu muitas coisas de casa, do comércio, ainda vendeu o cavalo. E aí, com a bolsa cheia, ele retorna à pequena igreja de São Damião. E aqui encontramos um Francisco que acreditava na onipotência do dinheiro, né? Mas não vai tardar muito para ele chegar a um grande engano. Na verdade, abrindo um parêntese aqui, essa questão com dinheiro vai ser o que muitos dos biógrafos reconhecem que vai ser o primeiro e o mais radical divórcio que São Francisco vai fazer é com o dinheiro. A última vez que Francisco vai colocar um dinheiro na mão vai ser exatamente esse momento, quando ele vende bens da família, bens do comércio do seu pai, para levantar dinheiro em favor da reconstrução da ermida. Vai ser a última vez. Diz os biógrafos que depois desta vez, nunca mais Francisco de Assis tomou nas mãos o metal, ou seja, o dinheiro, que foi um divórcio radical com a questão do dinheiro. Mas vamos retomar aqui. Então, eis que se dirige Francisco de Assis à ermida de São Damião com a bolsa no alto, né? Sacudindo as moedas que estavam ali dentro, como se ele tivesse tocando um clarim, né? Um trompete, declarando a vitória sobre uma guerra. Busca o sacerdote e aí começa a lhe falar com entusiasmo do seu projeto de restauração da ermida de São Damião. E aí mostra ao padre a bolsa cheia de dinheiro, né? E diz: olha, padre, está aqui. Pega essa bolsa, tudo que for preciso para comprar para a reforma da ermida, vamos comprar e vamos fazer. E o coitado do padre não sabia nem o que falar, nem para onde olhar.
e achava que Francisco de Assis ou estava caçoando dele ou tinha perdido a cabeça. O padre sabia que na vida dos santos existiam santos que tinham tido conversões fulgurantes, né? Mas o que ele tinha na frente dele ali era outra coisa. Era uma transformação repentina. Era como se o padre dissesse: ontem esse rapaz era o guia da juventude mais mundana de Assis. Ele dava festas e se reunia com jovens de forma mundana. Hoje está aqui com um saco de dinheiro, que com certeza é do pai, e sabia quem era o Pedro Bernardoni, né? Um homem de coração duro, e está aqui com um saco de dinheiro, me dando para a reconstrução da capela de São Damião. E aí o velho sacerdote vai recusar, literalmente, a oferta de dinheiro que Francisco fazia ali. E é exatamente aqui nesse momento que vai começar o primeiro divórcio de São Francisco. Ele vai romper, porque diante da renúncia do sacerdote não aceitar o dinheiro, Francisco vai agarrar a bolsa de dinheiro e vai atirar ela, né? Vai jogar ela para o chão como se assim, se despedisse para sempre do dinheiro. O gesto dele de pegar a bolsa, como se joga uma coisa fora. E a partir daqui dizem os biógrafos que nunca mais em sua vida ele sequer chegou a tocar no metal do dinheiro. E por isso é considerado um dos divórcios mais radicais de São Francisco de Assis, né? E uns chamam até de um dos divórcios mais estranhos. Por quê? Porque Francisco foi o homem que não desprezou nada em sua vida, menos o dinheiro. Um desprezo radical do dinheiro. Ele se despediu aqui. Filho de um opulento burguês, né? Pedro Bernardoni, com uma elevada capacidade de percepção que ele tinha. Mas aqui, como tinha que acontecer, vai acontecer na vida de Francisco, mais uma vez, um cumprimento do Evangelho, onde o Evangelho diz que o coração não pode se dividir entre Deus e Mamon. E Mamon é um falso ídolo, um falso Deus do dinheiro. Francisco, que nos anos de sua juventude quis e necessitava do dinheiro para se divertir, para esbanjar com seus amigos, para se dar honra e fama. E eis que instantaneamente ele se despede, ele se divorcia do dinheiro. Agora, é bem próprio da experiência que ele tinha tido e que ele vinha tendo, e com a experiência como foi o fenômeno do encontro com o crucificado. E por isso precisamos compreender o que é que se passou na alma de Francisco, que levou ele a abruptamente a tomar a decisão de entrar em casa, fazer um levantamento de bens, vendeu até o cavalo que ele tinha, levantar dinheiro, uma grande soma, depositar nas mãos do sacerdote para a reconstrução da capela de São Damião. Depois, pela não aceitação do padre, Francisco toma a bolsa de dinheiro e lança fora. Tudo isso como um processo de cada vez mais um constante crescimento com a doçura de Cristo.
E aí, claro, Francisco, que tem a experiência com Cristo, vai ter a experiência com a pobreza de Cristo, vai ter a experiência com a castidade de Cristo, vai ter a experiência com a obediência de Cristo. E é isso que vai cada vez mais despertar aquilo que começou em Francisco e hoje nós conhecemos como a ordem franciscana. Os franciscanos na igreja. Porque todo grande carisma começa assim, com a eleição de uma pessoa, a quem chama-se o fundador, a quem Deus dá o carisma de fundação. E essa pessoa, ele é o primeiro e continuará sendo alguém que vai viver com radicalidade aquela graça específica que Deus derramou ao coração. Porque o que vai atrair muitos jovens a Francisco de Assis, vai chegar um momento que Assis vai ser invadida por jovens vindo de todo canto desse mundo. Muitos já vêm com a intenção de seguir a Francisco e ir lá se estabelecer, e outros vêm com a intenção de conhecê-lo, de tomar melhor percepção sobre Francisco de Assis. Mas o que atraía essas pessoas a Assis na busca de Francisco era misteriosamente o Cristo que estava em Francisco. Ou então o Cristo que Francisco se deixou assemelhar. Que não é isso que diz o livro do Gênesis? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então eis aqui Francisco de Assis, que logo após essa contemplação, essa experiência com o crucificado, vai cada vez mais deixar que esta obra de Deus ganhe uma profundidade na sua vida. E é muito interessante aqui uma observação de que esse Jesus Cristo, no ícone do bizantino, o crucifixo bizantino, que depois você pode, né? Você pode pegar na internet e colocar crucifixo bizantino, que você vai ver exatamente a imagem do crucifixo bizantino, tal qual São Francisco de Assis contemplou lá na pequena ermidazia de São Damião. E você vai ver que nesse crucifixo, Jesus, ele aparece crucificado, mas ao mesmo tempo vivo, ressuscitado e glorioso. É um Cristo ressuscitado, mas ao mesmo tempo, é um Cristo crucificado, mas ao mesmo tempo um Cristo ressuscitado. Que por estar ressuscitado, ainda está na cruz. Isso para mostrar que cruz e ressurreição é algo próprio da vida daquele que quer seguir a Cristo. Não tem como eximir-se da cruz, porque é uma identidade profunda do cristão. E nós devemos pedir a Deus a graça de sermos homens e mulheres da cruz e da ressurreição. Homens e mulheres que tenhamos na nossa vida, que temos na marca na nossa carne, a cruz e a ressurreição. E esse Cristo que Francisco contemplava, do crucifixo bizantino, é um Cristo crucificado, ressuscitado, que traz as marcas da cruz, mas que não demonstra mais a dor e o sofrimento. Ele mostra-se sereno e vitorioso, com os olhos bem abertos, como que a nos contemplar, com os braços bem estendidos, procurando abraçar a todos que dele venha se aproximar. Então é esse crucifixo que São Francisco de Assis, ele tem a experiência. Esse Cristo que
convidou Francisco e convida cada um de nós a adentrarmos o caminho, a verdade e a vida que Ele é. O Cristo que convidou Francisco e nos convida a deixar que a luz que Ele é do mundo possa também adentrar as trevas do nosso coração, da nossa alma e nos encher da sua luz. Um Cristo que nos convida, como convidou Francisco, a nos deixar ser possuídos pelo seu senhorio. Então, foi um profundo golpe da misericórdia de Deus, que alcança Francisco no mais profundo do seu íntimo. Aquele olhar do crucificado, que um olhar compassivo e misericordioso, que ao contemplar Francisco, misteriosamente, começa a levar Francisco a um processo de identificação com ele, o Cristo crucificado, que é abandonado pelos homens. Que muitas vezes nós temos às vezes o mesmo comportamento dos apóstolos. Quando Jesus começa a se dirigir para Jerusalém e a falar de que ele seria entregue na mão dos homens e seria morto, é muito interessante que, se você pegar o Evangelho, você vai ver que Jesus sempre vai dizer, estamos descendo para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus diz isso. É muito interessante que Jesus não somente faz o anúncio da morte, mas da ressurreição. Mas olha que coisa interessante. A temática do sofrimento, a temática da morte, parece que sobressaiu e ficou. Os discípulos ouviram o Senhor falar que ressuscitaria no terceiro dia, mas eles parecem que não conseguem absorver a verdade proclamada por Cristo. E eles ficam só com o primeiro anúncio: eu vou morrer, vou ser entregue e vou morrer. E muitas vezes hoje nós vivemos esse tipo de derrota ou derrotismo, até mesmo na caminhada da vida cristã, que vai ter, por algo muito natural, as dores, os sofrimentos, as humilhações, e até sabemos que Cristo ressuscitou, mas aniquilamos ou então anulamos a mensagem da ressurreição. O mundo precisa de homens e mulheres que, mesmo em meio a toda tribulação, a todo caos, a todo sofrimento, homens e mulheres de esperança, que, vivendo as tribulações deste tempo presente, mantenham-se cheios da esperança e da alegria a partir da ressurreição de Cristo. É essa obra de verdadeira identificação que Jesus vai realizar na vida de São Francisco de Assis. E Francisco, como todos os santos, vai sentir uma atração misteriosa pela cruz e pelo sofrimento, que muitos vão dizer que é masoquismo, é loucura, né? Tinha santos que eram masoquistas, queriam sofrer, desejavam morrer, faziam penitências duras. Não era um processo de insanidade, não era uma loucura, não era uma perda da razão, muito pelo contrário, era uma identificação com Jesus. Porque senão, gente, nós também dizemos isso de nosso Senhor, porque Ele, sendo Deus,
Ele tinha poder suficiente. O Pai poderia enviar uma legião de anjos e não deixar nenhuma daquelas chicotadas atingir o corpo de nosso Senhor. Mas ele, Jesus, que por obediência ao Pai, por amor ao Pai e por amor aos homens, abraça a cruz. E cruz aqui, né? Que nós não podemos ter como a cruz de Cristo, né? Porque é essa experiência que São Francisco vai ter também, da cruz de Cristo. E quando São Francisco começa a ter a experiência da cruz de Cristo, ele vai descobrir que a cruz de Cristo não é uma coisa referida a mais de 2000 anos atrás. Ou então como até mesmo, né, uma coisa miraculosa para se passar para outra vida. Ou então um mal para libertar dos sofrimentos. São Francisco vai perceber que quando se trata da cruz de Cristo, é um modo de ser e de viver do próprio Deus que vive ali no homem Jesus. E vai perceber que quando se trata da cruz de Cristo, não é mais uma referência a um fato ocorrido há mais de 2000 anos atrás. É fazer referência a um mistério de vida, de morte e de ressurreição que deve se dar na vida de cada cristão. Então, o que é que nós encontramos aqui? Esse processo de morte e ressurreição na vida de São Francisco. Porque é exatamente isso também, a experiência da cruz e ressurreição na vida de cada cristão. Uma experiência de morte e ressurreição. Que é esse processo contínuo de conversão e transformação para a nova criatura. Francisco de Assis, cada vez mais, ele está morrendo para ser o Francisco de Pedro Bernardone, para ressuscitar e nascer como Francisco de Jesus Cristo, pobre e crucificado. Francisco vai morrer para os seus ideais de juventude, de nobreza, de fama, de glória, de prazer, e vai nascer, ressuscitar para o pobre de Assis, para o homem que quer se apaixonar pelo Cristo pobre e crucificado. Esse é um processo de cruz e ressurreição na vida de Francisco de Assis e o processo de cruz e ressurreição na nossa vida. Talvez hoje você saiba o que em você está precisando morrer. Ou então você precise saber o que está precisando morrer. Às vezes é um orgulho, é uma vaidade, é um vício, é um pecado. Algo está precisando morrer. A língua, o falar, né? O julgamento, a necessidade de uma purificação maior. Então também nós trazemos por batismo, assim como Francisco de Assis, um chamado do Cristo crucificado, mas também um chamado para o Cristo crucificado. E é como eu dizia há uns minutos atrás no programa. Queremos muitas vezes sermos católicos, cristãos, de uma igreja gloriosa aqui nesta vida. Pois aqui nesta vida, a nomenclatura, a terminologia para a igreja aqui nesta terra é a igreja militante. A igreja que milita, que ainda está em luta, que ainda está em batalha. Agora, lhe é destinada sim a igreja gloriosa. A igreja do céu, onde o Senhor enxugará todas as lágrimas. Onde não existirão mais dores, nem sofrimentos, nem preocupações, porque o tempo presente passou
e o Senhor nos destina à glória eterna. É muito interessante perceber que na vida de São Francisco de Assis, ele vai desejar uma conformidade com a paixão de Jesus, porque ele se tornou um apaixonado pela paixão de Cristo. Primeiramente, ele passa a experiência da dor, de perceber que os seus pecados, as suas fraquezas, ocasionaram aquela paixão, levaram àquela crucifixão. Depois, com o seu sentimento de amar o amor que não é amado, e de dar uma resposta de amor a Deus e ao mundo, ele vai se tornar um apaixonado pela paixão de Cristo. Ele vai dizer, essa paixão foi que me libertou. E ele vai ter um coração ardente por querer comunicar ao mundo a paixão do seu Senhor. Aí a gente ouve uma coisa dessa, né? Eu, pelo menos, e é uma experiência bem interessante. Eu me escuto. E muitas vezes eu vou lhe ser muito sincero aqui, meus amigos. Às vezes eu sofro a tentação de dizer, meu Deus, é impossível na minha vida. Né? Ser alguém conformado à paixão de Jesus, eu quero. E eu sei que a minha consagração de vida, a minha existência, é para isso, me unir a Cristo. A vontade de meu Deus. Mas às vezes eu lhe digo, meus amigos, eu sou tentado a dizer, meu Deus, parece difícil. Mas não é. Os santos nos mostram e são testemunhas para nos mostrar que não é. A vitória é toda de Cristo. É Ele quem vence, é Ele quem conquista. Agora nós precisamos dar os nossos passos. Nós precisamos corresponder a este processo de conversão, ainda que seja de forma precipitada e sem um devido discernimento, como foi Francisco de Assis. Francisco, a minha igreja está sendo destruída. Não vês que minha casa está se destruindo? Restaura, Francisco, a minha casa. Deus estava falando da igreja como um todo. Num primeiro momento ali de boa vontade, né? São Francisco vai entender que era a igrejazinha de São Damião. E aí já lá saiu correndo, já vendeu uma porção de coisa do pai, do comércio, já veio com uma sacola cheia de dinheiro. E aí naquela decisão do sacerdote, né, que não aceita o dinheiro, foi um sinal de Deus para dizer a Francisco que eu não preciso do dinheiro do mundo. Eu preciso do teu coração, Francisco. Isso, Deus está lhe dizendo isso hoje. Presta muita atenção, estamos chegando ao final do programa. E talvez eu não venha mais falar mais nada de São Francisco de Assis para falar isso a você. Deus hoje não lhe pede nada mais do que o seu coração. Esse seu coração fraco, pecador, miserável. Você pode dizer, mas eu sou tão fraco, sou tão pecador, sou tão miserável. Deus está pedindo o teu coração. Deus não está pedindo os seus talentos, porque os talentos que você tem, quem dá é Deus. Deus não está pedindo os seus dons, porque os dons que você tem, quem dá é Deus. Deus não está lhe pedindo virtudes, as suas virtudes, porque as virtudes que você tem, quem dá é Deus. Deus está lhe pedindo algo que Ele não pode ter como dele, a não ser que você dê, que é o seu coração, a sua vida, os seus projetos, os seus anseios. Isso Deus pede. Como pediu a Francisco de Assis. Então vamos pensar nisso um pouco mais. Que Deus está a pedir o nosso coração. Para que no nosso coração, que é na Bíblia, né, o local da decisão, coração na Bíblia significa o local da tomada de decisões. E por que Deus pede o nosso coração? Para invadir esse coração nosso com a sua doçura. Não para escravizar o nosso coração, porque quem quer escravizar o teu coração é o demônio. Mas Cristo quer libertar.
Libertar o coração para viver aquilo ao qual ele foi criado, amizade com o Senhor. E aí transformar o coração para que ele aspire, para que ele sinta, para que ele pulse todas as promessas de felicidade que Deus tem. Isso foi um grande mistério na vida dos santos, né? Um grande mistério na vida dos santos. Coisas que o mundo chamava de loucura, os santos chamavam de amor, de apaixonamento por Deus. Nós vamos, no próximo programa, mergulhar um pouco mais, né, em como Francisco vai se conformar a essa paixão do Senhor. A como Francisco vai ver que a linguagem da cruz não é uma coisa que remonta a um fato há 2000 anos atrás, mas a um algo que pedia licença para entrar na vida de Francisco de Assis. Por isso eu convido você a se questionar: o que é que em mim hoje precisa morrer para em Cristo ressuscitar? E oferte o seu coração a Jesus, mesmo que você não saiba como, nem querendo. Mas diga: Senhor, ajuda-me a te entregar o meu coração. Deus abençoe a cada um de vocês e nos encontramos no próximo programa.